Vamos ler Mateus 26, a partir do verso de número 31. Mateus 26, 31, nós vamos pegar um finalzinho daquilo que a gente leu semana passada. Eu não sei quantos se lembram, mas nós estamos no mês de abril pregando sobre a Páscoa. Na verdade, nós estamos pregando sobre as últimas 24 horas de vida de Jesus. Semana passada, que foi o final de semana da Páscoa, nós pregamos sobre a Santa Ceia. Nós falamos, quem é você à mesa com Jesus? Quem é você assentado na mesa com Jesus? Mas logo depois daquele momento da Santa Ceia, Jesus foi para um jardim, o jardim do Getsemane, um lugar onde eu já tive a oportunidade de ir 10 vezes. Mas hoje então nós vamos falar sobre isso. O título da mensagem é Dormindo na Oração. Dormindo na oração. Semana que vem nós vamos falar da morte de Jesus, do julgamento e morte. E na última semana de abril nós vamos falar da ressurreição. Então fica ligado nesse mês de abril, onde nós estamos pregando sobre a Páscoa. Leia comigo Mateus 26, 31, diz assim: Jesus lhes disse, ainda essa noite vocês me abandonarão. Se você ler o verso 30, me perdoe, olha o verso 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras é o jardim do Getsemane. Então eles chegaram no jardim do Getsemane com a primeira coisa que Jesus disse: ainda essa noite vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, eu te asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eu quero que você não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta aqui, para que a gente possa mostrar para você o que aconteceu nesse episódio. Para você ter ideia, esse lugar, esse jardim, é o lugar onde Jesus terminou sendo preso. Dali ele foi preso e foi para a casa de Caifás, onde ele passou a noite. No outro dia de manhã, teve o julgamento mais mandrake, mais mentiroso da história, parecendo um julgamento que a gente vê hoje aqui no Brasil. E aí, depois daquilo, ele foi levado para o Gólgota, onde ele foi crucificado 9 horas da manhã e ficou na cruz até as 3 da tarde e morreu. Na sexta-feira, ficou o resto da sexta morto, sábado, mas no domingo, ressurreição. Mas hoje eu quero falar sobre o que aconteceu no jardim do Getsemane. O que a gente percebe aqui, principalmente olhando para Pedro? Nós vemos que Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, ainda hoje, vocês vão todos me abandonar. Pedro falou, nunca! Eu sou Pedro, eu sou uma pedra, eu sou forte, meu cristianismo aguenta pandemia, eu aguento culto online, eu aguento crítica na internet. Quem é você, Jesus, para falar? Eu sou demais, minha mãe é crente, meu avô é crente, meu bisavô é crente. Jesus olhou para ele e falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje ainda, é hoje, hein? Você vai me negar 3, você vai dizer que não me conhece. E aí, Pedro falou assim, ainda que seja preciso eu morrer, eu não vou fazer isso com o Senhor. Mas Pedro, gente, como tanta gente que a gente conhece, é tão previsível, era tão previsível, né? O texto diz assim, no verso 36, Jesus chegou com os discípulos num lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse a eles, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ah, gente, eu não tenho como narrar para vocês a experiência que é todo ano ir a Israel e entrar nesse jardim. É algo extraordinário chegar lá, é um lugar pequeno, e você saber que debaixo de uma daquelas oliveiras, Jesus orou. Agora, preste muita atenção nisso. Ele entrou no jardim com 12 homens.
Na porta, quando você for lá comigo eu vou te mostrar. Na porta, ele já falou com 9 assim: senta. Senta, porque eu estou indo ali com mais só esses 3 aqui, eu estou indo orar. Se eu fosse um dos 9, gente, com todo respeito, mas eu me conheço. Eu sou meio atrevido, eu ia falar com Jesus: Senhor, Jesus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu não sirvo para ir com o Senhor ali debaixo de um pé de árvore, fazer uma oração, o que eu estou fazendo aqui? Mas você sabe o que acontece, gente? Tem discípulos que eles já... Viver sem oração é tão parte da vida deles, que Jesus já nem conta com eles. Jesus precisava de gente para ajudá-lo na sua hora mais difícil. Mais difícil. Tanto é que se você ler esse mesmo texto em Lucas, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Porque ele estava vivendo a antecipação da cruz. E aqueles 9 homens, ele nem chamou. Quem sabe eu e você, estamos no meio dessa pandemia, a coisa está terrível, a coisa está apertando. Gente, mas nada, se o capeta aparecer para a gente não ora. Se pegar o vírus, não ora. Se o pastor profetizar coisa ruim, coisa boa, não ora. Não ora! Eu fico imaginando isso. Jesus entrou no jardim, falou com os 9 assim: senta. O texto é bem claro aqui, ó. Senta. Não quero que vocês fiquem de longe assim. Vocês não servem nem para isso. Vocês não dão conta. A vida de oração de vocês é um fracasso. Gente, nós estamos no mês de abril. Esse é o 3º sermão que eu prego sobre a oração nesse púlpito, só esse ano, aqui na minha igreja. Por quê? Porque Charles Spurgeon dizia: uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. Quem não ora é porque ainda não encontrou o Salvador. Não tem Jesus. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Nós precisamos conhecê-lo na oração. Nós precisamos entender que quem não ora não tem o que fazer no céu. O que eu vou fazer no céu? Orar é falar com Deus. Nós vamos para o céu para falar com Deus. Se eu não gosto de orar aqui embaixo, o que eu vou fazer lá em cima? Não, pastor, assim, eu tenho que ir para lá por causa do mar apostólico que a gente vamos nadar. Eu estou indo para lá por causa de Davi e Samuel. Quem quero ver Davi e Samuel? Eu quero falar com Deus. Eu quero conversar com Jesus. Só que a antecipação disso é tão forte que a gente não espera a morte para conversar com Deus. A gente começa a falar com Ele aqui. A vida de oração é a base do cristão. Para mim, Lucinho, para mim, a maior loucura que um cristão pode fazer é orar. Eu até tenho um pouco mais de razão em ler a Bíblia, né? Eu conheço até muitos ateus que leem a Bíblia. Muitas pessoas têm uma aproximação da Bíblia simplesmente como, né, um livro profundo, filosófico. Já vi muita gente que não crê em nada, mas que respeita a Bíblia, as histórias da Bíblia. Mas orar... Olha para mim, olha se é normal, olha para cá. É normal? É normal? Por isso que gente normal fica na Netflix, gente normal fica no TikTok, gente normal enfia a cara nos joguinhos, no Free Fire, no Minecraft, fica o dia inteiro lá. Mas gente louca por Jesus, ora! Ora! Nós precisamos ter um avivamento de oração. E aí Jesus só chamou 3. 3, vem cá comigo. Gente, eu estou com a minha alma angustiada. Gente, se qualquer pessoa falar essa frase aqui, você não acha que ela está para se matar, não? Olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Jesus estava dizendo: vocês 3 vão me ajudar a orar, hein? Olha lá! Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem uma hora. Ele perguntou a Pedro:
vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou falar uma verdade aqui. Eu não acho que Pedro tinha que negar a Jesus. Eu não acho. Eu não acho que isso estava, como os crentes gostam de falar, profetizado. Eu acho que Cristo avisou Pedro, para que Pedro chegasse, começasse a orar sobre aquilo, para que aquilo não acontecesse. Jesus está dizendo, por isso que a Bíblia diz que Jesus falou com Pedro: Pedro, você está dormindo? Vigia, Pedro, eu não acabei de te dar um aviso. Gente, imagina alguém virar para mim e falar assim: Lucinho, Deus me mostrou que você vai pegar Covid em breve. Deus me mostrou um acidente de carro, você. Deus me mostrou você. Ué, o mínimo para eu ser um crente chulé, um crente ruim demais, é falar: Deus, e esse sonho que aconteceu aí, que essa pessoa teve aí? E essa palavra que esse pastor me deu? Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas não arrepiou um fio de cabelo do Pedro. Olha essa cena aqui, gente. Essa cena aqui é uma cena bacana, olha. Olha aqui, ó. O que temos aqui? Jesus e os 3 cabeção aqui, ó, dormindo. Na hora que ele mais precisava. Na hora que ele precisava da oração dos amigos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu conheço muito casamento que está desse jeito aqui. Só a mulher ora, o marido só dorme. Eu conheço muita família que está desse jeito aqui. Só o pai e a mãe buscam. Os filhos, cara enfiada no celular o dia inteiro. Não ora nem antes de comer um prato de comida. E tá nervosinha, porque eu tô com tédio. Ai, minha vida não tá legal. Lógico que não tá. Você não ora. Você queria que a sua vida melhorasse como? Um passe de mágica? Você está confundindo o reino de Deus com circo. No circo tem o mágico. Aqui no reino de Deus é o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Todo coração. Os caras dormiram, gente, na hora mais importante. Quem sabe você no meio dessa pandemia está dormindo. O que é dormir? Dormir não é ir dormir, não. Dormir é não orar. Dormir é se distrair. Dormir... Gente, tem 2 frases que me irritam no cristianismo. Primeira: quantos estão felizes com Jesus? Ah, eu fico doido na hora que eu ouço essa frase. Porque a frase certa é: com quantos Jesus está feliz? E a segunda frase que eu fico bravo: ai, pastor Lucinho, já fizemos de tudo, agora só nos resta orar. Esse é o cristianismo das pessoas hoje. Elas fazem tudo e deixam a oração assim, fica 7 anos sem orar, aí acontece uma coisa ruim, aí quer orar em 7 dias que não orou em 7 anos. É assim. É Pedro. Foi avisado que ia cometer um pecado, foi avisado que seria no mesmo dia, foi levado para a oração. Gente, Pedro tinha que ter batido o joelho no chão e falar assim: Senhor Deus, eu não estou nem preocupado com Jesus não, que ele é filho do Senhor, o Senhor resolve aí o que é que vocês têm que resolver aí, que eu não sei o que vai acontecer. Mas ele falou comigo que eu vou negar ele 3 vezes, mas eu vi esse homem andar sobre o mar, eu vi esse homem multiplicar. Jesus, oh Deus, por favor, manda o seu filho vir falar outra coisa para mim, que ele falou comigo uma coisa muito ruim. Não, sabe o que ele fez? Dormiu. Quem sabe você aí nessa casa aí hoje está dormindo. Quem sabe você está vendo o comércio pior, vendo o casamento ruim, os filhos se esfriando, e nem assim. Gente, Jesus, quando ele percebeu que ele estava caminhando para a hora final, ele intensificou a sua oração. Nós temos que orar hoje mais do que nós nunca oramos na nossa vida. Não é uma opção, não é uma coisa legal, não é coisa de pastor fazer, é coisa de qualquer um que não quer cair diante de um cenário como esse que estamos vivendo. Nós precisamos hoje, ter um avivamento de oração, voltar nosso coração para Deus. E a Bíblia diz que Deus deu chance, hein? Porque a Bíblia diz que Jesus fez isso 3 vezes. 3 vezes Jesus afastou um pouquinho, fez a mesma oração, voltou, os caras dormindo. Aí ele chamava a atenção. Gente, vocês não estão entendendo não. O pior momento é agora. Ore! Principalmente você, Pedro. Tem um negócio ruim para acontecer na sua vida.
Desculpa, Senhor. Jesus ia de novo. Gente, a oração de Jesus era 30 segundos. Ele voltava, os caras já estavam dormindo. Não dava tempo. Acho que os apóstolos tinham lombriga. Só podia ter. Porque não é possível dormir em tão pouco tempo. Mas nós estamos assim. Eu tenho recebido várias perguntas dos jovens nos últimos 1 ano. E tem muita pergunta assim, Lucinho, é normal quando eu vou ler a Bíblia e orar eu sentir tanto sono? E a resposta é não. Eu não duvido que Satanás faça muito mais do que te dar sono para te impedir de orar. Para te impedir de orar, Satanás faz seu ex voltar para você, faz o presidente dos Estados Unidos telefonar, faz o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, te dar um emprego. Ele dá o jeito dele. Ele só não quer você de joelho. Porque se tem uma coisa que Satanás não pode nada, é quando ele encontra uma pessoa de joelho, orando. É isso que nós precisamos. Voltar a orar. Agora continue vendo o que acontece aqui na história. Jesus retirou-se outra vez. Quando voltou de novo, verso 43, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou. Depois, quando voltou, disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Em outras palavras, tudo acontecendo debaixo do nariz dos caras e eles não vendo nada. Gente, nessa pandemia, só vai conseguir ter uma perspectiva do que Deus está fazendo nesse momento aqueles que se dobrarem em oração. Porque senão, sabe como é que você vai dirigir sua vida? Simplesmente pelo número de mortos, simplesmente pela queda financeira, simplesmente por ouvir falar que o outro, e isso, e fulano falou não sei o quê. Aí você vai ligar lá a sua televisão lá nos canais funerais, e vai ficar ouvindo falar de morte, morre. Nós vamos morrer! Se ficar ouvindo isso, se a gente não orar, como que o Senhor vai nos encher de alguma coisa diferente? Chegou uma hora, gente, que Jesus desistiu de acordar esses 3. Pensa nisso que eu estou falando aqui. Ele falou assim: eu não quero mais que vocês orem não. Levanta, vamos embora, porque aquele que me trai já está chegando. Era para vocês terem orado, mas agora, é como se um professor estivesse dizendo para os alunos assim, ó, era para vocês terem estudado. Como não estudaram, agora já vem a prova. Faz a prova agora. Como é que você faz uma prova sem ter estudado, gente? Como que você caminha para o seu futuro sem antes ter mandado a oração lá? Gente, orar é mandar a bênção de Deus para o seu futuro, para quando você chegar lá, a sua oração já ter arrumado tudo. Você sabe por que Jesus venceu na cruz? Porque lá no Getsêmani, ele se dobrou diante da vontade do Pai. Sabe por que Pedro não venceu e negou Jesus 3 vezes? Porque apesar de ter sido avisado, ele não se dobrou para orar e não foi humilde para dizer: Deus, me livra disso que o teu filho falou para mim. Ele encarou, ele foi. E aí o verso 47 diz: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. O traidor havia combinado com eles um sinal dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada. Esse aqui é Pedro, tá, que fez isso. Puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas devem acontecer assim? Olha o que eu vou te falar.